Telespectador do Ponto da Terra, aqui de cima do coro da Igreja São Domingos, a gente veio mostrar para você toda essa exuberância arquitetônica que tem essa igreja, né? Estilo gótico, tal. Eu estava conversando com o Frei, as telhas vieram da França, o cimento veio da Inglaterra, né? E uma curiosidade é que a igreja ficou inacabada, ela era para ser toda rebocada. E os uberabenses interviram e não deixaram que se fizesse a conclusão da obra, que era o reboco da parte externa da igreja, né? E a parte interna aqui, branca, simples, dando ênfase aos vitrais, à luz, né? Como o Frei muito bem falou para a gente. Telespectador do Ponto da Terra, nós viemos mostrar para você hoje aqui a Igreja de São Domingos. A Igreja de São Domingos é uma igreja, é a mais linda da cidade, é o maior patrimônio arquitetônico da cidade, ela representa o início desse Brasil Central. E eu estou aqui com o Frei Elton. Frei Elton é o pároco aqui, é padre, é dominicano, né? Então ele conhece muito bem essa história da vinda dos dominicanos para o Brasil, né? Da instalação aqui em Uberaba. Uberaba foi o primeiro, vamos dizer, a primeira casa. Frei Elton. Saúdo todos os telespectadores da TV+. É com prazer que nós recebemos todos em nossa casa, aqui na Igreja São Domingos, em Uberaba, bem como, podemos dizer, em nosso próprio convento, uma vez que uma das marcas desta igreja, conforme Augusto já havia dito, ela se insere na história da ordem no Brasil, quiçá no mundo, já que é uma ordem internacional. Sabendo que os dominicanos vieram para o Brasil exatamente no ano de 1881, sendo a primeira casa fundada foi aqui em Uberaba. E esta igreja é marco desta presença dominicana, que na época os dominicanos vêm para trazer o elemento cultural, né, dentro da religião cristã, católica, vindos da França, e trabalhando a dimensão missionária no Brasil. Na época, Uberaba ainda pertencia àquilo que nós chamamos juridicamente de diocese, ou seja, um espaço territorial configurado, né, sob orientação do bispo, conforme a denominação canônica, né, diocese é a igreja particular, ou seja, ela é toda a porção da Igreja Universal, no sentido da Igreja Católica, em um determinado território. Como o bispo, na época, 1881, residia em Goiás, ele precisava de missionários. E encontrou esses missionários na França. Vem para o Brasil e em 1889, então num curto prazo de tempo, eles lançam a pedra fundamental desta igreja que mais tarde se tornará a matriz da Igreja São Domingos, sendo, entretanto, isso é importante dizer, uma igreja conventual. O que significa uma igreja conventual? É uma igreja que é anexa a um convento, a uma comunidade religiosa.
caso dos dominicanos, que oficialmente é uma ordem de pregação, por isso era chamada Ordem dos Pregadores. Você identifica um frade dominicano quando ele assina. Depois da assinatura ele coloca vírgula OP, como os franciscanos colocam OFM, Ordem dos Frades Menores, Jesuítas, SJ, os dominicanos Ordem dos Pregadores, OP. Então, essa aqui seria para os dominicanos, sobretudo naquela época, um dos principais espaços da pregação. A sua casa também, né? Porque era o convento, né? Que é o convento. Por isso, um pouco da própria estrutura, embora modificada no período pós-conciliar, isto é, o Concílio Vaticano II, que termina em 1965, fez com que nós alterássemos um pouco, sobretudo essa região aqui, o presbitério. Não é? Porque ali atrás era o coro, ou seja, onde os frades celebravam a liturgia própria do convento. Eu queria falar um pouquinho, a gente falou da história dos dominicanos no Brasil, que foi importantíssimo, principalmente na educação dos nossos, vamos dizer, nos nossos bisavós, tal, lá atrás, era a única alternativa que tinha. Mas eu queria falar um pouco de arquitetura, né? Essa igreja, que estilo que ela é toda feita de pedra, é um negócio muito diferente, né? Fala para ele lá, fica à vontade, Frei. Nós devemos observar então o seguinte: primeira coisa, na igreja São Domingos, desde o lado de fora, né? Ela é uma igreja gótica, né? O gótico de exportação, né? Que é um gótico um pouco mais simples, ou bem mais simples que os góticos da Europa. Mas vejam que, como os dominicanos que vieram eram franceses, trouxeram esse estilo. A grande característica do gótico, a mais marcante delas, é o olhar para o alto, né? Diferente, por exemplo, de uma igreja barroca que os telespectadores vão encontrar nas Minas do Ouro, como a gente diz, né? Caso de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Diamantina, um período mais antigo, onde se marca a dimensão mais teatral, digamos assim, a tensão. O gótico, ao contrário, ele é marcado pela leveza. Por isso, ele é um convite para olhar para o alto, onde então a marca do lado exterior da igreja são as torres altas, pontiagudas, para dar a ideia de infinitude. Olhar para o alto para encontrar Deus. E na parte interna da igreja, e tem essa característica aqui, onde o olhar se expande, marcado pela luminosidade.
em que os vitrais, começamos pelos vitrais, onde você tem a penetração da luz, e a luz penetra iluminando o ambiente interno, mas também comunicando uma mensagem. Neste caso da Igreja São Domingos, aqui em Uberaba, a iconografia específica dos vitrais retratam elementos ou da cidade ou, sobretudo, da vida dominicana, a espiritualidade dominicana. Como é o caso aqui à direita, o rosário, né? Como era até antes da adaptação dos mistérios luminosos, onde em cada vitral o fiel pode meditar as principais passagens da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao redor da igreja, aí os vitrais vão mostrando grandes figuras da espiritualidade dominicana. A começar, então, pela nave central, onde nós temos ali, do lado esquerdo, aquele vitral é um recorte de uma obra importantíssima de um pintor dominicano, que é Fra Angelicum. Né? E aquilo representa a cruz, né? O crucifixo. É o crucifixo, mas veja, Jesus crucificado. Mas embaixo é São Domingos. Né? Porque para você pregar é necessário você contemplar, ou seja, experienciar Deus. Então, uma marca do Fra Angélico, isso todos podem observar com muita naturalidade, tranquilidade, é muito interessante, é que sempre existe um frade, ou sempre São Domingos, um dominicano, que contempla a cena. Agora vamos falar de Igreja Católica Uberaba, sua programação aqui. Convidar o nosso telespectador, o povo de Uberaba, para vir aqui usufruir dessa coisa que foi construída para meditação, para oração, né? Essa luz diferenciada, essa igreja. Fala para ele lá, quando é que vocês estão, horário da missa, convida eles, fica à vontade, Frei. Bom, são todos bem-vindos à nossa casa, como já dissemos no início desta conversa. Então, os ofícios religiosos, vamos começar por assim dizer. Nós temos pela manhã, de terça a sexta, uma liturgia um pouco menor, mas muito bonita, que é a liturgia da Eucaristia, integrada numa oração que é muito própria da vida religiosa, mais aberta a toda a igreja. Toda a igreja é convidada a rezá-la, que é a liturgia de laudes. Ou seja, é a recitação dos salmos programados para que todo o livro dos salmos seja recitado em um mês. Então, pela manhã, são salmos sempre na dimensão do louvor, porque o dia nasce com o sol. Então, o sol, analogicamente a Cristo,
trazendo vida para a natureza, Cristo traz vida para a nossa vida. Então cantamos os louvores na missa sempre de terça a sexta, às 7 da manhã. Depois, todos os dias da semana, exceto no sábado, que a missa é às 16 horas, nós temos celebração eucarística às 19 horas. O final de semana, horários um pouco especiais, como sábado, 16 horas, domingo, 8, 10 e 19 horas. Sendo que, mais ou menos, cada missa nós temos uma escala mais ou menos fixa, ela é presidida por um dos nossos frades. E vou aproveitar para fazer o meu convite para ele lá, que é católico, que gosta desses momentos de oração, de concentração, para vir aqui na Igreja São Domingos, usufruir dessa maravilha, dessa delícia que é ficar aqui dentro dessa igreja. Frei, mais uma vez o microfone. Eu agradeço a oportunidade, despeço-me temporariamente do telespectador, convidando para que esteja bem à vontade em nossa casa. E que a todos, aos cristãos e aos não cristãos, o centro da nossa fé é Jesus Cristo, e que nós possamos recordar neste momento aquilo que nos exorta o Papa Francisco. Que neste programa, em todas as ocasiões de nossa vida, nós possamos todos comunicar a alegria do Evangelho. Então que no silêncio não exterior, mas no silêncio mais profundo de nossa alma, por intercessão de São Domingos, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é amor, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.